Bem-vindos à Conferência de Desenvolvimento Regional aqui na Universidade de Évora. Muito obrigado pela presença de todos os que aqui estão e também aqueles que nos vão e estão a ouvir na rádio. São convidados desta conferência Alberto João Jardim, para quem está aqui na sala, já o escutou há pouco na sua apresentação, e também já aqui foi apresentado, licenciado em Direito, doutor honoris causa em Ciências Políticas pela Universidade de São Cirilo em Malta, foi professor, funcionário público, jurista e jornalista. Não sei se terá sido aí que... Com carteira, não sei se terá sido aí que depois desenhou também uma política de apoio aos órgãos de comunicação social. Veremos se lá chegaremos ou não. Presidiu a 10 governos regionais até 2015 e, como conhecemos, já percebemos que é conhecido também pelo carisma que implementa à sua liderança. Tiago Teotónio Pereira nasceu em 1987, tem um filho, é natural de Marvão, licenciado em Ciência Política, pós-graduado em Economia e Políticas Públicas, mestre em Políticas Públicas e Projetos e doutorando em Gestão, foi dirigente de associações de âmbito juvenil e cultural, é eleito local na Assembleia Municipal de Marvão, é formador e gestor em entidades públicas e privadas, foi responsável pela negociação do Programa Regional Alentejo 2030 e atualmente é vogal executivo da Comissão Diretiva do Alentejo 2030. Muito obrigado, Tiago, pela presença também. José Roquete é economista de formação, é empresário e fundador da Herdade do Esporão, sediada em Reguengos de Monsaraz. Há pouco já houve aqui uma referência ao desporto e considerei ser relevante trazer esta informação neste resumo biográfico. Para além da sua vida empresarial, José Roquete foi dirigente desportivo, foi primeiro como presidente da Federação Portuguesa de Golfe e depois do Sporting Clube de Portugal. É presidente da mesa da Assembleia Geral das Sedes e também presidente da Direção Distrital de Évora das Sedes. Ainda está em função, foi aquilo que me disseram. Vai sair em breve para o Conselho Consultivo, não é? Porque a eleição foi na segunda-feira, correto? Exatamente. Muito obrigado. É sempre importante ter estes updates de informação. Também, e como sabem, a professora Maria da Saudade Baltazar, socióloga, professora associada do Departamento de Sociologia da Universidade de Évora, desenvolve a sua docência e investigação nas áreas do desenvolvimento e planeamento e da defesa e segurança. Atualmente integra a direção do Centro Interdisciplinar em Ciências Sociais, onde coordena o grupo de investigação 3, Dinâmicas Urbanas e Territoriais. Neste início combinei aqui com o Dr. Alberto João Jardim, não começar por si. Pode ser? Ou posso começar com a primeira pergunta para si também, nesta nossa conferência? Vamos lá. Eu queria lhe perguntar, depois e daqui a pouco, teremos a oportunidade também de participem com questões que tenham, e podem começar a anotá-las, face àquilo que todos aqui vão dizer, para esclarecer dúvidas e apimentarmos o pensamento. O Dr. Alberto João Jardim há pouco disse que, quando começou, pensou com dois objetivos: crescer mais que o continente e ao ritmo superior ao do continente, e o outro de criar Portugal no Atlântico. Mas para concretizar esses objetivos, a estratégia foi sempre a mesma desde o primeiro dia ou obrigou-o a pensar várias formas de ação para o desenvolvimento regional? Vou-lhe passar aqui este microfone, só favor. Em termos de estratégia foi sempre a mesma. A tática é que foi mudando em função das conjunturas e dos relacionamentos com o Governo da República. Eu tive sempre uma preocupação com os governos da República, disto, por muito que eu brigasse, e está ali o Sr. Professor Zorrinho, que sabe que eu às vezes era chato, que me fartava, mas eu tinha sempre a preocupação era não fechar as portas. Podíamos estar em completo desacordo funcional, mas não fechar as portas ao entendimento. Ainda hoje eu costumo dizer aos jovens políticos e aos candidatos a políticos, quando eles me dizem, eu vou mandar um ofício, dizem, não manda ofício nenhum, homem. Você tem a conhecer lá o outro tipo, tem que ir lá falar com ele, tem que se entender, vai jantar com ele. Uma relação pessoal vale mais do que 20 ofícios. E quando as pessoas vêm com um ar muito sumptuoso falar de relações institucionais, estamos perante um pateta. As relações são, sobretudo, pessoais. E se nós tivermos um bom relacionamento pessoal, é preciso que o relacionamento pessoal não seja cedência. Em política é trágico se a gente aproveita para cultivar uma relação pessoal, faz cedências. Não.
A arte disto está em cultivar uma relação pessoal e, ao mesmo tempo, não fazer cedências. Mas atenção, insisto muito nisto, principalmente aos jovens que amanhã vão ser políticos. Nunca pensem que vão resolver alguma coisa com um ofício, ou com uma carta, ou coisa assim do género. Vocês vão, porque nós somos todos seres humanos. E o ser humano gosta de saber a cara que tem à sua frente. E o ser humano gosta de sentir o outro ser humano. E, portanto, nunca resolvam pelo ofício. Falem e negociem. Queria-lhe perguntar, faça isso, como é que houve falar tanto do perigo do tráfico de influências, das relações de amizade, de tudo o que é colocado agora em cima da mesa, em que parece que tudo é comprado e vendido? Vou-lhe ser franco. Há uma mudança na classe política entre o século XX e o século XXI. E eu que exerci várias funções também em instituições europeias, lá estou eu a falar de instituições, mas aí era a mesma coisa, isto bem. Aquilo era bem. Eu fui presidente da Conferência das Regiões Periféricas durante 9 anos, mas eu falava línguas com eles todos, ia-me entretendo, e era tudo com base também num certo relacionamento pessoal, porque ser presidente de uma Conferência Europeia dava-me acesso a todos os estruturas que mandavam na União Europeia. E isso foi uma arma eficaz. Mas agora perdi-me, desculpa. Perguntei-lhe, faça esse seu conselho de dizer que se conseguem as coisas através do relacionamento pessoal, da conversa, é fundamental. Da relação. Então, como é que se lida com a situação atual de tudo se colocar em causa quando existe uma relação pessoal e afetiva? Houve aqui um problema. E eu vou entendido que todos estão a fazer uns favores uns aos outros, ou tudo é corrupção. Se alguém interpretar que eu estou a falar contra algum partido ou contra o meu partido, uma das razões que houve um conflito quando eu saí era porque eu sempre disse e pus isto. Se o PCT aceitava as regras do jogo muito bem, se não aceitava, eu ia-me embora. Quando vi que eles não aceitavam, passei muito bem. Antes de eu sair quando eles queriam, eu saí quando me apeteceu. E, portanto, eu sempre disse que o meu partido era a Madeira e que o PSD era um instrumento privilegiado para se poder desenvolver a Madeira. Houve muita gente que não percebeu isto e começou a dizer, próprios do partido, e com base disto, eu muitas vezes, os meus governos não eram todos com gente do partido, não era gente de todos os partidos, mas eu tinha sempre muita gente que não estava afiliada e ia procurava ir buscar os melhores, porque no fundo o meu partido é que ganhava com aquilo. Mas quando eu dizia que o meu partido é a Madeira, o PSD é um instrumento, eles diziam, lá está aquele gajo a fazer de nós instrumentos. Eu dizia, não estou a fazer de ninguém instrumentos. E a realidade da vida é esta. Mas houve, de facto, enquanto de 74 a 2000, eu sentia que a sociedade portuguesa lutava mais por causas, quer em Portugal, quer na Europa, comecei a sentir que a partir de 2001 se lutava mais por interesses do que se lutava por causas. E é esta sociedade economicista, consumista, oportunista, que para mal da Europa levou-nos, juntamente com a filosofia relativista, levou-nos a uma coisa, é que aí o Putin tem razão. A Europa está decadente. Dr. José Roquete, olá, boa tarde, bem-vindo, muito obrigado. Ia-lhe ter que tomasse já conta desse microfone. Obrigado pela sua presença, mais uma vez, também. É um prazer. Temos aqui um desafio de falar de desenvolvimento regional, mas nesta fase inicial sei que gostava de falar de descentralização e desenvolvimento regional. O desenvolvimento regional só acontece com descentralização, para si? Pois, eu penso que é obviamente, estão no oposto, não é? Quer dizer, só haverá algum desenvolvimento regional planeado se realmente aquilo que hoje em dia é a realidade administrativa do continente houver uma descentralização das decisões estratégicas, políticas, administrativas que estão centralizadas em Lisboa. Eu não posso perguntar ao Dr. Alberto João se não gostaria de passar da região autónoma para a CDR.
Ele já disse que não, que acha que as autonomias na Madeira e no caso nos Açores são obviamente ainda insuficientes. Eu acho que este ponto é fulcral. Só para dizer que sou frontalmente e claramente há muito tempo contra a estrutura administrativa do país, contra as 5 CCDRs que existem, sem que isto implique qualquer tipo de censura quanto às pessoas que lá possam estar. Mas todos nós sentimos, não sei, eu pelo menos sinto isso, que a pouca transparência que existe quanto à definição do que, em termos concretos, são responsáveis pelas CCDRs, mas mais importante do que isso, todos ouvimos aqui o Dr. Alberto João explicar como é que realmente a Madeira fez o progresso que fez, não é? Que vão claramente dentro da linha daquilo que eu tenho aqui, dos números que eu aqui tenho, não é? O que põe em contraponto exatamente um regime com regiões autónomas ou um regime que, no caso de Portugal, é misto, quando nós olhamos para leste, para a Espanha, onde as regiões autónomas são a estrutura administrativa base do governo espanhol. E depois comparo, e posso enfim, dar algum detalhe sobre isso, sobre o que é que acontece na Extremadura e o que é que acontece aqui no Alentejo, por exemplo, para podermos perceber e ter uma percepção um bocadinho mais fine-tuned da diferença tremenda que existe, porque a superfície da Extremadura e a superfície do Alentejo é quase a mesma. Em todo caso, nós aqui estamos a pouco mais de metade do rendimento per capita dos extremanhos. Só para dar nota. Porque o que é preciso saber, e o que é concreto, e todos nós aqui vamos ter essa experiência agora na próxima semana, no meu caso vai ser na próxima semana, porque eu pedi para fazer o voto antecipado, não é? Mas há 2 semanas. Vamos todos aqui, nós em Évora, não é? Portanto, no Alentejo, não é? E não só, nós vamos votar em partidos, não vamos fazer nenhuma opção relativa à estrutura estratégica, ao destino, ao futuro de cada uma das nossas regiões aqui. É evidente que é possível a atual Constituição até prevê os círculos uninominais que podiam resolver uma parte dessa questão e que são já a experiência adquirida por muitos países europeus, onde há uma parte que se vota em partido, há outra parte que se vota em pessoas que se conhecem o currículo vitae, que sabem a capacidade para serem líderes políticos e definir em termos estratégicos o que é importante para cada uma das regiões. Eu, quando tive a satisfação, da última vez que estive com o Dr. Alberto João, foi na inauguração das sedes da Madeira, em que tivemos a oportunidade de falar. E eu depois, na altura da inauguração, mas também na Assembleia, no Parlamento madeirense, que atenção, você tem que perceber que há aqui uma diferença fundamental nessas coisas, não é? Na Madeira há um Parlamento, na Madeira há deputados e responsáveis políticos que fazem parte desse Parlamento, depois há uma via são 3 deputados, não é, para a Assembleia da República, não é? Neste momento são 6. Então não, são 6 com os 3 Açores e 3 da Madeira, não é? Não, na Madeira são 6? São 6. São 6? Ora bem. São 5. Olha, agora estou portanto, no meu tempo eram 6. Quantos estão? 6, estão 6. Só para eu acabar. Não é possível ter e sentir participação política aqui no Portugal continental com o tipo de estrutura administrativa que temos. Eu sou frontalmente contra isso. Penso muito, sinceramente, como o Dr. Alberto João Jardim, que é essencial uma alteração constitucional rápida, urgente, que também adote e transfira para o século XXI aquilo que ainda é e praticamente qualquer coisa do
século passado. Portanto, ainda estamos com muita parte e muitas componentes que até o próprio tempo e a própria história já desatualizou. E não queria terminar sem lembrar que a última vez que tratamos das questões relacionadas com regionalização e centralização foi numa reunião com o engenheiro João Cravinho, que não fazendo parte dos, hoje já, dos que estão connosco, foi alguém que contribuiu de uma forma muito direta, muito empenhada, mas que infelizmente, como tantas vezes acontece na nossa terra, as conclusões e tudo aquilo que foi um trabalho sério e bem orientado, não sei em que gaveta está, para ser franco, não é? A gaveta é que o Dr. Roquete não sabe qual é, mas queria-lhe perguntar ao Dr. Roquete, quando defende uma mudança da Constituição, é para que existam regiões político-administrativas no território continental? Ou seja, regiões à semelhança das autonomias? Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, para dizer muito claramente, não é? Aquilo que eu pedi nessa altura na Assembleia da Madeira foi que, por favor, venham mais vezes ao continente explicar como é que funcionam as regiões autónomas, para as pessoas saberem e perceberem isso, porque eu penso que há um desconhecimento quase total quanto à forma como as regiões autónomas se gerem, como assumem as responsabilidades das suas vidas e para as pessoas que lhes foram entregues a seu cargo, não é? É porque isto é diametralmente diferente do que se passa em termos. A capacidade de decisão de uma região autónoma não tem nada a ver com os CDRs, independentemente das pessoas que lá estão, não é? Nas ditas coisas CDRs. E eu acho que isto é das coisas mais fundamentais que havia que ser alterada com algum sentido de urgência. Eu nem digo se CDRs são 5, não é? Pronto. Mas são 5 até englobadas de uma maneira um bocadinho tão estranha como Lisboa e Val do Tejo, não é? Quer dizer, Setúbal e de um lado do rio é Lisboa e Val do Tejo, do outro lado já é Alentejo, tal. Esses critérios não são relevantes. O que é irrelevante e de que maneira é que os alentejanos concretamente não têm capacidade de decisão estratégica sobre o seu futuro, nem claramente assumir também essa componente. Acho que o testemunho do Dr. Alberto João Jardim é suficiente para se entender isso. Sim, senhor. Para eu passar a palavra ao Dr. Tiago Titório Pereira. Só se me dá licença. O doutor... Que tem um desafio muito interessante neste domínio. Já se vai ao desafio. O doutor disse uma coisa muito bem. Porque é que não se explica devidamente aqui no retângulo continental o que é uma região autónoma? Eu hoje tenho aqui também, como devia para dizer tudo, dizer o seguinte: os senhores assistiram na comunicação social do continente, do Portugal continental, lá estou a fazer propaganda de supermercado, assisti-se aqui em Portugal continental a uma campanha na comunicação social visando as regiões autónomas. Primeiro começou em cima do Mota Amaral e dos Açores, que é a história do separatismo e umas palhaçadas assim do género. E depois caiu em cima de mim. Claro que não, em parte disto, havia uma normal luta partidária, o predomínio no continente, muitas vezes, de partidos no governo que não eram do meu partido, e fazia-se à boa maneira portuguesa um drama das lutas partidárias. Mas havia outra intenção, houve aqui outra intenção, independentemente do governo que estivesse aqui em Lisboa. Há interesses hoje em Portugal, atenção, há hoje uma profunda, e hoje tenho que dizer tudo, há uma profunda influência jacobinista, para não dizer outras coisas, dentro dos partidos principais. O jacobinismo é ideologicamente um fenómeno herdeiro da Revolução Francesa. A Revolução Francesa tinha que ser jacobina, porque de facto a França feudal só se podia de facto fazer uma revolução a sério se houvesse um poder central que fizesse a revolução, mas a tradição jacobina não gosta da descentralização política. E então fazia-se uma campanha para as regiões autónomas, não apenas por razões de luta partidária,
Mas para desmotivar a população do inventou-se umas coisas que a gente gastava mais dinheiro que os outros. Eu posso trazer-vos aqui estudos que demonstram que é o contrário, que o facto de haver uma Assembleia e que o facto de haver uma administração pública que não é mais carregada, porque são serviços que o Estado deixou de ter, aliás estamos a chamar para cima de nós. Portanto, isso não é problema, mas a campanha era para evitar, claramente também, que houvesse... Porque ainda hoje as pessoas pensam altas e cobras e lagartos sobre as regiões autónomas. Vamos então... Portanto, foram razões também estratégicas de poderes aqui no continente para travar a regionalização do continente. Dr. Tiago Teotónio Pereira, bem-vindo, boa tarde, há pouco já o apresentei, e nesta fase inicial todos têm um domínio que gostavam de explorar. Dr. Tiago Teotónio Pereira, diferenças entre regiões administrativas e regiões político-administrativas. As regiões administrativas na Constituição da República Portuguesa, será que já lhe tirámos as palavras todas? Não, ainda não. Ainda então vamos lá ouvi-lo. Ainda há alguma coisa por Bem-vindo, dizer. obrigado. Em primeiro lugar, agradecer o convite à Universidade e, de uma forma especial, cumprimentar este painel e dizer de alguma forma que me sinto esmagado, não só pelo tempo, mas também pelos assuntos que já aqui foram trazidos. E por isso vou ter muito respeito pelo tempo também que vou utilizar. Ainda há muita coisa por dizer. Eu, esta semana, estava a confidenciar ao Dr. Alberto João Jardim. Recebemos também colegas gestores de programas do Programa Regional da Madeira e no jantar disseram-nos uma coisa que é: agora já não sou falar da Madeira no continente. Porque quando o Alberto João Jardim estava a governar, todas as semanas ele tinha uma provocação e a Madeira acabava por estar sistematicamente na agenda mediática de Portugal continental. E então eu, de alguma forma, tenho que trazer aqui uma provocação para que possamos chegar precisamente a esse ponto. E a provocação é a seguinte: hoje tenho a plena convicção de que o Alqueva não se poderia construir. Não teríamos capacidade enquanto país e muito menos enquanto região. E estamos a falar de uma infraestrutura que é considerada como um exemplo para a política de coesão e que recentemente foi apresentado no estudo que, pelos efeitos multiplicadores que já criou, já se pagou a ela própria. E porquê é que eu digo isto? Sobretudo por 3 razões para poder chegar a essa resposta. Em primeiro lugar, porque nós suportamos, e o Dr. Alberto João Jardim, na sua comunicação, aflorou isto, nós suportamos cerca de 90% do investimento público que fazemos em fundos comunitários. Okay? E por isso temos uma grande dependência de concentrar as opções políticas e estratégicas naquilo que é ditado precisamente, e hoje é um tema muito atual e central, naquilo que são as orientações políticas da União Europeia. Por isso concentramos muito investimento. Há aí um problema, porque se concentramos esse investimento, sobretudo porque não temos a capacidade enquanto país, e nós lembramos sempre do aeroporto, mas temos outros exemplos, o Alqueva acaba por ser um desses, porque temos muita dificuldade em decidir para além de uma legislatura. E os ciclos de financiamento da União Europeia são mais largos e por isso permitem-nos concentrar, mas também prolongar esses investimentos públicos. Essa é a primeira razão. E porque os investimentos, sobretudo que tenham impactos ambientais no seio da política de coesão, são muito difíceis. Nós hoje queremos construir coisas que têm 5%, 6% do volume do Alqueva e temos muita dificuldade por questões ambientais e de posicionamento ao nível do enquadramento ambiental. A segunda razão, já aqui foi falado, e quando falamos desta comissão, falamos de homens como João Caravinho, que muito bem aqui foram citados, e esse grupo dos 7 foi de facto fantástico, mas recordam-se de qual é que foi o grande tema nacional quando foi criada a comissão? Quanto é que vai custar? Quanto é que ela nos vai custar? Quanto é que isso depois vai incidir sobre o Orçamento de Estado? Foi aqui dito de uma forma muito transparente quanto é que custou, mas no fundo temos decisores que depois cedem a estas pressões mediáticas e de alguma forma também acabamos por falar aqui que dificultam decisões de grande magnitude. Mas a terceira é precisamente o tema, e eu espero que nós estejamos todos de acordo em tudo, mas pelo menos dos 3 que já falámos, estamos de acordo que o poder regional é importante. É importante como ele está desenhado na Constituição.
E para responder a essa questão, esta comissão tem esse efeito pedagógico, que explica muito bem o que é que são as regiões político-administrativas com autonomia e o que é que são as regiões administrativas do continente. Sobretudo, e já aqui foi dito, não têm dois elementos importantes, a parte legislativa e a capacidade fiscal. Okay? E essas são as duas grandes diferenças das regiões político-administrativas e das regiões administrativas. Mas nós não estamos a cumprir a Constituição e, por isso, estamos a chegar a uma altura em que temos que tomar uma decisão. Ou mudamos, de facto, a Constituição e dizemos que, enquanto país, não queremos regiões administrativas, ou então temos que as concretizar. Temos que as concretizar. Porque nós hoje falamos de inconstitucionalidade numa série de normas, não é? Mas a organização territorial do Estado também ela hoje é inconstitucional, porque lhe falta um pilar muito importante no continente que são as regiões administrativas. Elas são fundamentais porque, e concordamos, e eu represento aqui uma autoridade regional que depende da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, mas os poderes são absolutamente limitados e circunscritos a uma tutela administrativa que as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional têm. Por exemplo, na definição daquilo em que nós queremos investir. Isto é, temos o poder de coordenar e de juntar os atores à mesma mesa e há dois planos estratégicos que são importantes, no fundo a definição da estratégia regional e um outro que se refere àquilo que nós queremos investir com fundos comunitários ao nível do crescimento inteligente, que se chama Estratégia Regional de Especialização Inteligente, que foi hoje colocada em consulta a sua revisão para passar a incluir o domínio de saúde como um dos domínios centrais de crescimento do Alentejo, mas tem essa limitação. Nós aí podemos dizer onde é que queremos investir, mas só naquilo que se refere aos fundos comunitários. E acabo esta primeira intervenção para que a decisão que de facto temos de tomar enquanto país. A Comissão a Comissão Independente tem um termo que é muitas vezes utilizado, que é a regionalização, é um meio, não é um fim. É um meio para nós atingirmos a felicidade que o Dr. Alberto João Jardim aqui nos trouxe. Mas estamos com uma profunda irracionalidade coletiva para a definição da nossa felicidade. E a felicidade não é só mais do que nós termos o direito e a liberdade de ficarmos no local onde nascemos e onde queremos viver e constituir família e sermos felizes. Isso é que é a nossa liberdade de ficar no local e ela não pode ser colocada em causa pela irracionalidade da montagem administrativa e territorial do Estado. Obrigado, Dr. Teotónio Pereira. Sim, eu penso que o Dr. José Roquete também queria acrescentar algo, mas claro, deixe-me só... Em 30 segundos... Muito obrigado, exato. Em 30 segundos. Estamos todos nós sabemos e sentimos que temos problemas dramaticamente pressionantes em termos europeus quanto ao que está a acontecer globalmente. Isso quer dizer que, inexoravelmente, a União Europeia vai ter que fazer as suas opções. E as opções em termos da União Europeia vão determinar que aquilo que eram os fundos basicamente baseados na coesão, os fundos europeus fundamentais, uma parte importante dessa capacidade financeira vai ter que ser orientada para efeitos de eficiência militar. Já estão a ser. E aí a pergunta a seguir é dizer, e agora, concretamente, se até eventualmente os fundos comunitários têm sido uma das tarefas mais atualizadas e atuantes, que é a distribuição e a forma como esses fundos são usados e aplicados, na ausência, o que é que fica para as CCDs? Dr. Alberto João Jardim, queria também, muito curto. De irmos aqui à apresentação o senhor representante, a senhor professor, desculpe, o doutor disse muito bem uma coisa, mas que eu quero chamar a atenção, é que a Constituição não está a ser cumprida em termos de regiões administrativas, mas o senhor também não a pode cumprir, porque não, é que mesmo que se for fazer o referendo que a lei existe, suponhamos que todos diziam, sim senhor, vamos para a região, mas bastava uma delas, a omnipresente
Vale do Tejo dizia, não, nós não queremos, já não podia haver regionalização, o senhor não pode regionalizar só o Algarve, só o Alentejo, só o Norte e só o Centro. Bastava um. Convite à sua rejeição. Não, portanto, sim, não consegue resolver isto, é só chamar cuidado com isto. Portanto. Só o doutor alertou muito bem. Sim, senhor, parte do dinheiro tem que ir para a defesa. E tem que ir, porque nós andamos aqui a pegar no dinheiro para comprar votos e criar subsídio ou dependência e prolongar a pobreza. Um quinto da população europeia, da União Europeia, vive em perigo de pobreza, ou estádio de pobreza. Portanto, apesar de tanto subsídio e tanta compra de votos, a verdade é que temos um quinto da população da desenvolvidíssima União Europeia em risco de pobreza. Bem, 3% ou 5% de investimento em área militar, isso impõe-se, não podemos estar nas mãos de outros. Quer dizer, estão os americanos a pagar. Eu, quando fiz serviço militar, tinha uns superiores hierárquicos, uns coronéis e uns majores, que diziam, só da guerra os americanos que a façam. Bem, ficava assim, mas então, tipos estão por aqui dentro e os americanos, onde é que estão os americanos? Bem, nisso o Trump tem uma certa razão, embora seja um mafioso ordinário. Mas não está aqui ninguém da embaixada. Não está aqui ninguém da embaixada. Portanto, isto é para dizer que os países da União Europeia têm onde ir buscar dinheiro. Acabem com a subsídio ou dependência, acabem de sustentar quem não quer trabalhar e só com este dinheiro dá para a gente se rearmar. Vou passar aqui o microfone à professora Saudade Baltazar e já irei depois continuar a distribuir a palavra aos nossos convidados e também a quem aqui está na sala, poderá depois juntar-se a nós nesta questão de dar opinião, trazer questões para a mesa. Professora Saudade Baltazar, quase que me apetecia perguntar-lhe se é possível ter desenvolvimento regional sem regionalização, porque já vimos que isto está aqui desequilibrado, não temos aqui ainda nenhum antirregionalista, mas consigo, traz-nos uma visão diferente, a visão da sociologia e da ciência, cenários prospectivos para reduzir riscos e incertezas no Alentejo, promover o desenvolvimento sustentável e resiliente. Que cenários é que temos pela frente? Obrigada. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui neste ilustre painel e ao longo desta tarde, onde de facto foi possível aprender bastante e ficar com ideias desafiantes para sairmos daqui e continuarmos a refletir. Relativamente à questão que o Luís coloca, bom, só o inicial, bom, também face ao painel, há também aqui uma voz de consenso, considerando que, de facto, o desenvolvimento regional, na minha perspectiva, terá também que assentar na regionalização. E tal como há pouco, na breve síntese biográfica, foi dito, aqui na Universidade de Évora, desde os anos 90, que tenho vindo a trabalhar, quer em termos de investigação, quer em termos de docência, na área do desenvolvimento e do planeamento, e se me permite, antes de chegar propriamente à questão da cenarização, aqui de uma forma muito breve, também fazer uma contextualização. Ou seja, ao longo desta tarde, e em especial pelo nosso senhor vice-reitor João Nabais, falava há pouco naquilo que era o papel da universidade enquanto agente de desenvolvimento regional e, enfim, esta questão foi já aqui algumas vezes ao longo da tarde referida. E se me permitem, eu gostaria de enunciar esta primeira ideia e destacando em concreto aquilo que a Universidade de Évora tem assumido esse papel
um papel que eu considero que tem sido fundamental naquilo que tem sido a sua capacidade de investigação nos diferentes centros de investigação, aliás, como já foram aqui alguns nomeados, mas gostaria de, concretamente na área das ciências sociais, porque não quero colocar a foice em seara alheia, não é? Seria muito arriscado, dizer que na área das ciências sociais, claro, sem menosprezo de outras áreas, de outras fileiras dentro da nossa universidade, mas na área das ciências sociais tem-se feito um longo trabalho de terreno, de contacto permanente com as entidades municipais, regionais, com as populações. Isto porque, se há pouquinho dizia que considero que para haver desenvolvimento regional a regionalização é uma peça fundamental, outra peça que eu considero fundamental é não há desenvolvimento regional sem conhecer os verdadeiros problemas e ouvir as pessoas. Portanto, é importante contactarmos com as pessoas, ouvi-las, saber escutá-las e, a partir daí, identificar os problemas e, eu diria mais, assumirmos também que aquilo que as pessoas nos dizem, elas podem também propor soluções para esses problemas. E é nessa ótica que, no âmbito, em particular, da Escola de Ciências Sociais e da Sociologia, do Departamento de Sociologia em particular, que temos vindo, desde a década de 90, que temos trabalhado nesse sentido. Há pouco, o diretor do IFO, o professor Rui, referia, em resposta a um desafio que tinha surgido pré-conferência, e em que referia como a Universidade de Évora tem, de facto, contribuído para uma investigação aplicada. É inequívoco e, na área das ciências sociais, esse trabalho tem sido feito em particular desde os anos 90, claro, também compreendemos, face à nossa entrada na União Europeia, face à disponibilidade de fundos comunitários e que foram sendo aplicados naquilo que eram as problemáticas, os principais problemas da região, a Universidade de Évora foi sempre chamada pelas entidades regionais para, de facto, acompanharmos, elaborando diagnósticos, elaborando avaliações técnicas dos diferentes programas e projetos de intervenção comunitária que se iam fazendo e os diagnósticos, como há pouquinho dizia, diagnósticos participados, em que ouvíamos as pessoas, mas também numa outra componente que eu diria que é pioneira e que pioneira naquilo que são as universidades portuguesas, permita uma falta de modéstia, que é aquilo que temos vindo a fazer na Universidade de Évora. Há longos anos esta parte, um grupo de investigadores, há pouquinho o vice-diretor da Escola de Ciências Sociais, o colega José Saragossa, falava justamente de uma estrutura recém-criada, mas não recém-pensada, que está a dar, em termos formais, os seus primeiros passos, que é o Future Lab do Alentejo, ou seja, uma estrutura que a Universidade de Évora formalizou no ano passado, que pretende fazer estudos prospectivos, ou seja, contribuir para, a partir do conhecimento do passado, com os olhos postos no presente, tentar perceber quais são as tendências pesadas de evolução dos principais fenómenos, e a Sociologia dispõe, tal como noutras áreas das ciências sociais, mas em concreto na área da Sociologia, que é este grupo de docentes e investigadores se insere, desenvolvemos, a partir de abordagens prospectivas, desenvolvemos, portanto, esses trabalhos. Isto é, de facto, a Universidade de Évora é, sem dúvida, um ator do desenvolvimento regional e, ao longo dos tempos, tem vindo a consolidar essa sua presença, e a existência desta nova estrutura que vem, no fundo, consolidar o que já há muito temos vindo a fazer. E há cenários já criados, identificados?
os tais otimistas, assim, e os menos otimistas? Bom, ou ainda não chegámos aí na academia? Os cenários vão se construindo. Aliás, o grupo fundador desta estrutura tem desenvolvido muitos trabalhos, muitas vezes a pedido de algumas entidades, câmaras, entidades regionais, e, portanto, esta cenarização vai sendo feita a partir daquilo que é o estudo em concreto que se desenvolve. E, nesse sentido, os cenários vão surgindo, não é? E, portanto, naquilo que é a aplicação destas metodologias de prospectiva. Enfim, aqui, dando resposta um pouco mais ao desafio que o Luís está a colocar, a cenarização, de facto, podemos aqui considerar que é uma metodologia de conhecendo, ouvindo as pessoas, tendo um diagnóstico participativo e prospectivo, podemos, portanto, identificar as tendências pesadas de evolução dos fenómenos e, no caso concreto da região Alentejo, se olharmos para aquilo que são os diferentes estudos desenvolvidos, bem como uma análise, há pouco o Tiago referia alguns documentos estratégicos que balizam aquilo que tem sido os eixos, os vetores de intervenção da região. Feita essa análise, muito recentemente fizemos essa análise, mapeando todos os riscos e desafios que se colocavam e que estavam presentes nos vários documentos estratégicos. Ficamos, de facto, com um conjunto alargado de fortes tendências de evolução da região e, a partir daí, ir aplicando estas metodologias. Não há cenários positivos nem negativos. É importante perceber que se constrói esse futuro a partir dessas tendências, e são futuros prováveis. Portanto, prováveis porque dependem da decisão dos atores, dos agentes, neste caso. Exato. E, acima de tudo, pelas incertezas também. Incertezas e que no contexto atual, face ao contexto mais macro, todos nós temos consciência das grandes incertezas onde estamos a navegar. E, portanto, estes cenários têm que se ir adaptando. Aquilo que nós, nos nossos estudos, e que estamos, de facto, muito motivados para, agora com esta formalização do Futuro Lab Alentejo, podermos desenvolver mais trabalhos, de uma forma científica, muito objetiva, mapear aquilo que são as grandes tendências e, a partir daí, com os fatores de incerteza, os riscos, vamos construindo esses futuros prováveis para dar a conhecer... Será certamente uma ferramenta ótima de informação para o decisor político e para quem está sem dúvida, no poder. Sem dúvida. Muito obrigado, professora. Abria o espaço para quem quiser fazer alguma questão à mesa que aqui está. Cruzamos o olhar... e a partir daí eu farei chegar o microfone. Enquanto não cruzamos aqui o olhar e temos alguns pedidos, antes não faço eu nenhuma questão porque temos mesmo já uma, e portanto ia pedir que trouxesse o microfone aqui este nosso convidado assistente que está aqui na sala. Boa tarde, bem-vindo. Ia pedir que se apresentasse e que fizesse a sua questão. E muito obrigado pela sua presença. Está a funcionar, tá. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Pedro Henriques, do Departamento de Economia. Queria saudar, evidentemente, a mesa, e em particular o Dr. Álvaro Silva Jardim, e queria fazer uma pergunta a todos, se pudesse um pouco concretizar um futuro cenário de regionalização do continente, na perspectiva da autonomia política, e na perspectiva da autonomia financeira, no sentido das regiões poderem criar dívida, já que o Dr. Álvaro Silva Jardim, na sua intervenção, disse que um dos mecanismos fundamentais do ponto de vista da alavancagem do processo de desenvolvimento da Madeira foi a possibilidade de pedir empréstimos e criar dívida. E, portanto, se no tal documento que participaram aqui 2 membros da mesa,
em que o Dr. João Cravim também participou, se estava previsto ou não, por um lado, esse mecanismo de criação de dívida, à semelhança daquilo que acontece com os municípios, que têm essa capacidade de criar dívida também, se essas putativas regiões podiam criar dívida, por um lado, e depois, por outro lado, a questão de autonomia política. Terá poder legislativo, não terá poder legislativo, já que a autonomia administrativa é essa, está garantida. Obrigado. Muito obrigado, professor Pedro Henriques. Eu sou um pedacinho suspeito porque eu agora abro o resto do jogo. Eu, em termos de Portugal no seu global, portanto, continente e regiões autónomas, eu sou um federalista. Eu acho que a maneira... Eu não tenho medo que Portugal tenha 7 regiões, como a Espanha está toda ela dividida em regiões. Não tenho medo disso. E, portanto, eu sou um federalista. Eu acho pessoalmente, não era o ponto de vista da Comissão, na sua maioria. Eu acho que se pode criar um regime federativo. E eu acho que o futuro do mundo, desde que haja paz e desde que haja desenvolvimento integral, não só económico, mas nos outros sectores, eu penso que o futuro é o federalismo. O homem e a mulher de hoje estão cada vez mais enriquecidos em conhecimento, estão cada vez mais enriquecidos no campo cultural. O campo cultural materializa-se depois em civilização. E, portanto, as pessoas vão querer exercer o seu direito de cada vez mais participarem na decisão da coisa pública. E, portanto, parece-me que a devolução de um país a todos os seus cidadãos, a todas as suas cidadãs e cidadãos, pode passar também pelo federalismo. Agora, na pergunta concreta que me faz, as regiões administrativas, tanto quanto eu me lembro, no estudo, eu, obviamente, tenho o seu orçamento próprio, mas não tenho um parlamento para poder autorizar o recurso à dívida pública. Mas isso não era problema, que isso depois bastava uma lei da Assembleia da República para fazer isso. Não era problema. O Dr. Tiago pode usar o microfone então, enquanto fazemos chegar já o microfone também ao professor Rui Fragoso, que depois terá uma questão. Vou complementar a intervenção, agradecendo muito a pergunta, para dizer que quais é que são os pressupostos que estão inscritos na Constituição e é a ela que devemos recorrer, pese embora ela não esteja a ser cumprida, como já aqui falámos. As regiões administrativas, quais é que são as suas atribuições? Desenvolvimento económico e social, aumento do bem-estar social e económico, igualdade real entre os portugueses e coesão económica e social em todo o território nacional. E depois a Comissão faz uma coisa que é brilhante, que é sistematiza aquilo que é o conceito de região administrativa e que, de alguma forma, passo a ler. Região administrativa é uma pessoa coletiva territorial, dotada de autonomia administrativa e financeira e de órgãos representativos, que visa a persecução de interesses próprios das populações respectivas como fator de coesão social. E por isso a interpretação que aqui estava a ser avançada, de facto, não pode ser contraída a dívida, mas nem por isso a Comissão deixa de fazer uma proposta muito interessante, que é, não sendo possível a criação de dívida, sugerem que se crie um banco de desenvolvimento regional que possa precisamente alavancar aqueles que são os projetos infraestruturantes e estruturantes para as regiões. Com isto quer dizer que, de facto, as duas grandes diferenças são a representação política legislativa, pela ausência de um parlamento regional, e depois a questão fiscal e de contração de dívida. Mas existe, para lá da Constituição, isto é, naquilo que é a criação de uma norma territorial, um conjunto de outros instrumentos que poderiam ser mobilizados precisamente para suprir, caso essa fosse a vontade de todos. Dr. José Roquete, fiquei com a ideia que pretendia... É só para dizer uma coisa muito rápida. O Dr. Alberto João há bocadinho referiu qual é o nível de endividamento da Madeira e como é que isso
concreta e objetivamente condiciona uma parte da estratégia do Governo Autónomo da Madeira. Isto é suficiente como resposta, uma vez que nós aqui assim no Alentejo não temos rigorosamente nada a ver com o endividamento do país, exceto algumas determinações que são à partida como determinações, mas que não são quantificadas nem constituem preocupação na CCDRA dos Alentejanos 2. Não é uma preocupação que ninguém tenha, porque ninguém sabe qual é a parte da dívida nacional do Alentejo. Tão simples como isto. Claro. Muito bem. Dá licença. Sim, sim. Isso é muito rápido. É só essa questão do Banco de Desenvolvimento. Por acaso lembro-me da discussão disso. Eu, por exemplo, era contra a expressão banco. O banco significa ter uma atividade comercial, uma atividade de investimento, etc. Eu penso que isso, no fundo, na prática, é um fundo de investimento que está a ser criado. A palavra banco está aí um pouco. Não vou pedir para se apresentar, porque eu já falei no seu nome, o professor Rui Fragoso, o presidente do Cefaz. É assim que lhe passo a palavra, porque tem uma questão a colocar. Vai já funcionar, está ligado e vai já funcionar. Se calhar vou ter de lhe dar o meu microfone, entretanto, e já vamos ver se esse vai funcionar corretamente. Utilize este. Muito obrigado. Estava a dizer, portanto, que no nosso debate, portanto, ficou claro que um modelo de regionalização administrativa seria efetivamente, portanto, o melhor cenário para o desenvolvimento das regiões de Portugal continental, mas também foi aqui aflorado que há algumas dificuldades legislativas na aprovação desse modelo. Inclusivamente, nós já tivemos no passado uma experiência, penso que no final dos anos 90, ao princípio deste século, houve um referendo sobre regionalização em 98, onde inclusivamente havia uma movimentação na sociedade portuguesa muito favorável e o resultado foi o que se viu. Portanto, isto quer dizer, portanto, que existe uma grande probabilidade das coisas no futuro ficarem na mesma. E a minha pergunta é como é que nós conseguimos sair disto se continuarmos sem uma regionalização administrativa do... Pode responder, sim. Penso que eu estou a fazer humor com isso. Mas quando há um espaço político em Portugal que não está preenchido, que é o do federalismo. No dia que o senhor criar um partido federalista, vai ver como esvazia os partidos mais próximos e a população vai perceber que Portugal pode lhe ser devolvido. Não, só para complementar, só para assegurar de alguma forma que... Mas o seu está a funcionar. Temos que concluir. Estamos neste encalce institucional e constitucional, não é? De não conseguirmos ter uma estrutura de representação regional e foi feito um caminho intermédio, com a profunda descentralização para os municípios, não é? E depois com a atribuição de funções desconcentradas do Estado nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, com um elemento novo, hoje, que é a criação de um contrato de programa entre o Estado e essas estruturas. Eu acho que o caminho ainda é curto para se fazer uma avaliação, mas no fundo foi como Estado conseguimos responder à ausência da criação de regiões administrativas no continente. Eu acho que em algum momento vamos ter que fazer essa avaliação. Os mandatos das Comissões de Coordenação irão terminar neste ano também. E por isso eu acho que será uma boa altura para que em cada região podermos fazer esse balanço e precisamente essa avaliação. Dr. José Roquete, e eu queria também passar aqui a palavra à professora Soldado. Muito sintética, mas suficientemente responsável, julgo eu. Portugal é uma democracia que tem, obviamente, os seus problemas, as suas limitações, como acontece com os regimes democráticos praticamente por toda a parte, e que no caso vertente se pode resumir que é uma democracia
onde a partidocracia é efetivamente a parte dominante daquilo que vai acontecendo nesta nossa terra. E nós vamos, daqui a uma semana ou mais 2 semanas, vamos votar em eleições que não têm mais nada a ver em termos concretos e objetivos, senão a rivalidade entre 2 pessoas, quer dizer, sabendo um deles que vai ter que ir embora e o outro que vai, de qualquer forma, herdar alguma coisa que ninguém sabe se é uma maioria absoluta ou se é uma maioria relativa, se vai haver renegociações entre os partidos e nós, portugueses, ficamos calmamente a assistir a isso. E também há aquele espetáculo lamentável dos debates televisivos em que o que é importante é as pessoas falarem e berrarem umas com as outras, o que para mim não é indício propriamente importante até de civilização. Professora Saudade Baltazar, para um cientista daria maior satisfação poder entregar um instrumento científico prospectivo a um político que depois preste contas ao povo através de eleições, ou não? Boa pergunta. Bom, de facto, os cientistas têm um papel na minha perspectiva, extremamente importante naquilo que é a elaboração de relatórios técnicos que possam ser entendidos como documentos de apoio à tomada de decisão. E, portanto, tem que haver, sem dúvida, aqui uma destrinça bem significativa, porque fazer ciência, como há pouquinho dizia, significa, e pensando naquilo que é uma investigação aplicada, que predominantemente existe aqui, em Évora e também noutras universidades, em que cada vez mais, pensando naquilo que são as funções da universidade, para a sua missão, para além da docência, da investigação, também tem a componente da extensão universitária, e cada vez mais, e eu pelo menos considero que esse é um aspecto fundamental, cada vez mais devemos pensar na produção integrada do conhecimento. Ou seja, devemos ajudar, e enquanto professora eu tento sempre aplicar, ter consciência que os meus alunos são os futuros decisores, os futuros profissionais do país e, portanto, nós na universidade temos uma responsabilidade enorme de lhe conferir competências técnicas, mas naquilo que é a sua área de formação específica, mas também as soft skills, as competências não técnicas. E isso é, sem dúvida, na minha opinião, um aspecto fundamental que permitirá, e os jovens que nos estão aqui a ouvir e que nos ouvem diariamente nas nossas aulas, bem sabem como nós transmitimos esta ideia, que só serão melhores profissionais e poderão fazer exercícios de cenarização, de prospectiva, neste pressuposto de relatórios técnicos como documentos de apoio à tomada de decisão, quando, para além de serem muitos bons profissionais na sua área de formação, terem também outras competências transversais. E tenho naturalmente estado muito atenta a todas as opiniões e tudo aquilo que se tem dito em torno das questões da regionalização e este impasse. Eu considero que muitas das questões que foram aqui e desafios que foram aqui enunciados passam por aquilo que é a necessidade de mudança de mentalidade, de se conseguir uma maior sensibilização para estas questões e não se fazer excelentes trabalhos e ficarem na gaveta. Tudo isto, enfim, eu sou sempre muito otimista, porque quando fazemos os cenários
pensamos em futuros prováveis, que vai desde os cenários mais pessimistas aos otimistas, e depois temos o intermédio, que depende das tais incertezas que são identificadas e que também são dinâmicas. Eu acredito nos jovens, acredito em todos os jovens que diariamente estão connosco nas universidades, nas escolas, nos diferentes níveis de ensino, mas para isso é preciso fazer um profundo e sério trabalho de sensibilização, e para além dos jovens serem bons engenheiros mecânicos, bons engenheiros do ambiente, bons sociólogos, bons gestores, têm que ter toda a outra componente de competências transversais, de pensamento crítico, de cocriação, e podia aqui listar muito mais, não temos tempo, e eu acredito que as novas gerações, são muitos os desafios que temos pela frente, temos todos, e em especial os mais novos, mas eu acredito que o futuro é possível ser melhor do que aquilo que temos hoje, se todos estiverem sensibilizados e trabalhar nesse sentido. Com essa mobilização, Dr. José Roquete, nós vamos terminar esta mesa redonda já a seguir. Últimas palavras mesmo, e começa aqui por o Dr. José Roquete, foi ele que pediu a palavra já. Sim, mas queria só completar a última intervenção da professora Saudade Baltazar, dizendo que no final deste mês o Esporão vai mover todas as suas instalações de Lisboa para dentro do ISA. O que é que acontece? Acontece que tem havido sempre uma questão quanto ao setor empresarial do país e é o relacionamento com as academias, nesse aspecto. Dr. José Roquete, quando falo do ISA... O ISA, Instituto Superior de Agronomia de Lisboa. Sim. Portanto, sim. Muito obrigado. Fisicamente, tudo o que é fundamentalmente marketing e ITs, portanto, dados, digitalização, etc. E porquê é que isto acontece? Quer dizer, a professora Hermínia Vilar perguntou, mas que pena, Évora, não. É que é extraordinariamente difícil, num determinado setor de especialidade concreta, trazer as pessoas de Lisboa para aqui, não é? É difícil, e foi por isso fundamentalmente que isso aconteceu, porque é uma das consequências, obviamente, de alguma desertificação que a ausência de descentralização provoca no interior do país. Eu deixo uma mensagem muito clara àqueles que estão em formação para as suas vidas profissionais. Não desistam. Sobretudo, por favor, não se vão embora do Alentejo. Muito obrigado, Dr. José Roquete. Dr. Tiago. Tiago, também uma última palavra para... Bem, então parece que já há fumo branco e nós também precisávamos de... Acho que sim. E por isso não há melhor metáfora para quem nos ouve para na rádio utilizar... não será propriamente uma novidade o que aqui estamos a dizer, porque passaremos bastante depois do fumo branco. Para o programa de rádio, sim. Vamos já não será uma novidade, exatamente. aqui sim, pelos vistos. Eu acho que utilizo essa Sim. metáfora precisamente para aquilo que estivemos a discutir aqui. Precisamos exatamente de fumo branco em relação ao incremento do poder regional no continente, sem dogmas, isto é, sem aquele discurso de que vamos aumentar a classe política, que vamos precisamente criar mais dívida e que vamos gerir pior. Porque sucessivamente o país tem mostrado que quando gerimos em proximidade, gerimos melhor, resolvemos o problema das pessoas, os problemas reais das pessoas e conseguimos ter investimentos que são mobilizadores. Esta semana foi conhecido o novo unicórnio português, que tem uma grande parte da sua operação, mas também de ID no Alentejo. No Alentejo, exatamente. E por isso precisamos exatamente desse fundo branco para gerarmos esta onda de humanismo que aqui trouxemos, felicidade e direito a permanecer no local. E por isso precisamos trabalhar para isso. Saudade, não sei se quer acrescentar algo mais àquilo que já disse. Dr. Alberto João Jardim, também, para terminarmos mesmo, ia-lhe pedir que utilizasse esse microfone. Porque só fazer um agradecimento mesmo... mais uma vez e agradecer-vos esta oportunidade que me deram, sobretudo por aquilo que eu vim aqui aprender convosco todos. Portanto, só tenho a agradecer isso e dizer a minha frase favorita: a luta continua. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos pela presença nesta Conferência de Desenvolvimento Regional. Foram nossos convidados o Dr. Alberto João Jardim, o Dr. Tiago Teotónio Pereira, o Dr. José Roquete e a professora Soldado Baltazar. Terminamos esta mesa redonda e esta conferência também na rádio. Boa tarde.